Opa, eu sou o Luiz Felipe Monteiro, aluno do nono ano do Instituto Educacional Ebenezer, e hoje eu vou falar um pouco sobre organismos transgênicos. Então, para dar início, vamos falar um pouco do começo, né? Antes disso, do que gera os organismos transgênicos, que é a engenharia genética. A engenharia genética em si são as técnicas de manipulação e recombinação dos genes, através de um conjunto de conhecimentos científicos. Eles que reformulam, reconstituem, reproduzem e até criam os seres vivos. Então, a engenharia genética é a que faz tudo acontecer, entendeu? A engenharia genética, então, é a base de tudo. Os organismos transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados que receberam fragmentos de material genético de outro organismo, que pode ser da mesma espécie ou até de outra. Então, os organismos transgênicos são aqueles organismos que são modificados a partir de materiais genéticos de outras espécies, de outros organismos, não só da mesma espécie, como de outros também, tipo bactérias e até mesmo os insetos. E tem outra coisa que é os organismos geneticamente modificados, que muita gente confunde com os transgênicos. Um organismo geneticamente modificado, OGM, é um ser vivo que sofreu alguma mudança artificial em seu material genético. A mudança pode ser apenas em mudanças na estrutura ou na função do próprio material genético do organismo, mas não introduziu nenhum material genético de outra espécie no material genético original. Então, os transgênicos é quando a gente modifica colocando outros DNA de outras coisas, de outras espécies nele. A gente praticamente mistura espécies. E o OGM, que são os organismos geneticamente modificados, eles são modificações feitas artificialmente. Por exemplo, eu quero uma plantação de milho que dê milhos grandes. Eu vou naquela plantação de milho e vou selecionar somente aqueles milhos que nasceram com espigas maiores, e eu vou pegando aquelas sementes daquele milho e passando de geração. Dessa forma a gente toma a seleção natural e modifica o genoma naturalmente. A gente só vai melhorando sem modificar com outro DNA aquela espécie, entendeu? É isso. Os transgênicos, para fixar, são os organismos geneticamente modificados que receberam fragmentos de material genético de outro organismo, que pode ser da mesma espécie ou da outra. Lembrando, um transgênico é um OGM, um organismo geneticamente modificado que recebeu uma parte de material genético de outra espécie. É isso. Um transgênico, ele recebe uma parte de material genético de outra espécie, enquanto o OGM, ele é apenas modificado artificialmente. E para explicar isso de uma forma melhor, praticamente o que acontece nos transgênicos tem o DNA normal, e a pessoa pode tanto como eliminar esse DNA e fazer com que as próximas gerações sejam de acordo com aquilo que a gente desejou, com as expectativas, que talvez o DNA não esteja como a gente quer, então a gente pode eliminar, como adicionar de outra espécie. Então, os transgênicos são realmente modificados com outros tipos de DNA. E, em resumo disso tudo sobre os transgênicos, temos a frase: todo transgênico é organismo geneticamente modificado. Porém, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. E essa frase se encaixa muito bem em tudo que é dito para ninguém se confundir de verdade. E com toda a explicação vem as perguntas, e as perguntas seriam: por que utilizar os transgênicos? A técnica de transgenia tem como objetivo principal melhorar a proteção dos cultivos, para que sejam resistentes a doenças, pragas, agrotóxicos e mudanças climáticas, e para que sejam também mais nutritivos e produtivos. Então, a gente utiliza isso, essa resposta é uma resposta bem positiva, mas pensando bem, tem como o ponto negativo a proteção dos cultivos, que vai proteger sim os cultivos, mas contra aqueles insetos e bactérias que destroem as plantações e outras plantas que surgem no meio da plantação, que são indesejáveis. Mas, devido à alta proteção contra os agrotóxicos, as pessoas exageram muito no agrotóxico e aumentam muito a quantidade na comida, podendo prejudicar tanto o consumidor daquele alimento como os animais que comem aquele tipo de cultivo, que aqueles animais também acabam parando no prato das pessoas.
E isso é o problema, né? Então, os alimentos transgênicos têm como objetivo ser mais resistentes ao herbicida, que é o agrotóxico, usado nas plantações. Isso é bom pelo fato da planta ser mais forte contra esse veneno. Porém, o consumo de agrotóxico nas plantações são enormes e acabam prejudicando o consumidor, podendo até mesmo fazer com que as pessoas desenvolvam doenças por conta do agrotóxico em excesso, né? E esse é o problema, né? Os alimentos transgênicos têm como objetivo ser mais resistentes ao herbicida, que é o agrotóxico, usado nas plantações. E isso é bom pelo fato das plantas serem mais resistentes e mais fortes contra esse veneno. Porém, o consumo de agrotóxico nas plantações são enormes e acabam prejudicando sim os consumidores, podendo até mesmo fazer com que as pessoas desenvolvam doenças por conta do agrotóxico, né? E o problema tem diminuído muito. Tais problemas têm tido uma mudança grande e cada dia que se passa as notícias de pesquisa pela melhor qualidade de alimento têm sido mais frequentes. Existem também até as iniciativas para a criação de transgênicos que melhoram tanto a quantidade do alimento quanto a qualidade, como a Golden Rice, que tem como objetivo incluir a vitamina A em tal alimento. E é uma coisa muito boa, porque a vitamina A num alimento que é consumido diariamente por muitos brasileiros, seria uma ideia muito boa, porque imagina a vitamina A no arroz. As doenças causadas por falta de vitamina A, elas seriam erradicadas, né? Exagerando muito, né? E o papel do consumidor, o nosso papel, é se informar sobre o assunto para verificar e cobrar das empresas que usem produtos seguros ou que expliquem qual tipo de modificação foi feita naquele alimento que a gente está consumindo, né? Porque a utilização de alimentos transgênicos é uma coisa muito boa, mas precisa ser assegurado que está sendo feito de forma correta para que os consumidores não sofram efeitos colaterais, né? E é isso. Alimentos transgênicos são bons quando são feitos da forma correta.